Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e lá vou eu tocar num assunto complicadíssimo, cutucar um vespeiro violento, mas mais ou menos que nem eu fiz com o negócio do Mais Médicos, eu não vou querer... Seu pentelho, olha que pentelho, ele só enche o meu saco o tempo todo. Meu Deus, que bafo horrível tem esse bicho. Vai. Mais ou menos como eu fiz com o caso do Mais Médicos, eu não vou fazer esse vídeo aqui para abordar aprofundadamente todo o assunto. Não é esse o meu objetivo. Eu quero apenas pontuar alguns detalhes nesse assunto que está todo mundo discutindo, que eu acho que as pessoas estão esquecendo de falar. Do mesmo jeito que aqui no meu vídeo sobre o Mais Médicos que eu lancei no mês passado, não é para usar ele como referência, não é para dizer, nossa, esse vídeo do Pirula explica tudo. Não, esse não é o meu objetivo, tá? Tanto que não vai ser um vídeo de meia hora, super referenciado, nada e tal. Só me preocupam algumas considerações que eu vejo o pessoal esquecendo de fazer. O que aconteceu agora nessa semana, mas o que eu vou falar agora é meio que atemporal, independe da treta da semana, mas a Kéfera fez uma exposição no programa da Fátima Bernardes, em que ela foi aparentemente grosseira com um rapaz porque ela estava dizendo que o que ele estava fazendo era mansplaining, ou seja, ele estava tentando explicar para ela uma coisa que ela já sabia. O homem fica tentando explicar para uma mulher aquilo que ela acabou de explicar, ou alguma coisa assim. Junto com isso daí também tem o conceito de interruption, né, que é quando o homem não deixa a mulher falar e fica interrompendo, enfim. São conceitos que, ao contrário da zoeira que todo mundo fez, que até eu dei bastante risada lá, no Man Watching TV, no Man Sleeping, alguma coisa assim, ao contrário dessa zoeira, são conceitos que são bem conhecidos já há muito tempo e que, na verdade, nem seriam como entre homem e mulher, seria mais posições de poder, pelo que eu entendi, né? Então, no caso, seriam demonstrações de como os homens se sentem superiores às mulheres e, portanto, precisam ficar reexplicando coisas que elas explicaram, ou nem deixariam elas explicarem. Elas começaram a falar, interrompe, deixa e fala no lugar delas. Tem várias demonstrações disso na internet, em várias situações, principalmente na gringa, e o fenômeno existe, ponto. Não adianta falar que não existe. Eu fico um pouco preocupado porque, às vezes, como tudo, né? Pode não ser especificamente um mansplaining ou uma interruption e as pessoas mais sensíveis acabam entendendo que se trata destes fenômenos. Por exemplo, eu tenho um problema que eu tenho uma vontade extraordinária de falar e eu até costumava dizer que eu era um person interruption, né, ou human interruption, né, ou seja, eu interrompo qualquer ser humano, qualquer pessoa, né, seja homem, seja mulher, não importa quem seja. Eu já me peguei interrompendo ou tentando atropelar a fala tanto de homens quanto de mulheres. Então eu tento me controlar em qualquer situação hoje, tá? E eu sei que existem pesos diferentes eventualmente na sociedade, mas eu não quero discutir isso aqui, tá? Não é esse o foco do vídeo. Depois disso, o Luba, do canal Luba TV, fez uma resposta para a Kéfera, dando um conceito mais constitucional da coisa. Porque a Kéfera tinha falado sobre o lugar de fala, em que ela dizia que quando você está falando sobre feminismo, ou sobre o que acontece com as mulheres, os homens têm que abaixar a cabeça e ficar pianinho. E o Luba disse que isso não faz nenhum sentido, porque todo mundo tem direito à liberdade de expressão, porque todo mundo pode falar, porque todo mundo pode, enfim, se comunicar e dar a sua opinião. Isso é um direito assegurado na Constituição brasileira e que é muito complicado você ficar com essa história de lugar de fala. Gostei do Luba, do jeito que ele ficou uma coisa meio PewDiePie, assim, né? Eu achei que ficou uma coisa bem interessante, a maneira como ele fez o vídeo e ele explicou as coisas lá, mas ainda acho que ele foi superficial em alguns pontos, tá? E eu nem vou entrar aqui no mérito sobre se a Kéfera foi ou não grosseira com o rapaz. Vi um trecho do vídeo só e achei até que ela podia ter sido um pouco mais paciente com o cara mesmo. O cara não tava fazendo nada, o cara tava só tentando explicar uma coisa. E, inclusive, isso é uma coisa muito interessante, tá? Talvez não fosse o caso de falar na Fátima Bernardes. E eu conheço gays que se viraram contra os ativismos sociais porque foram muito maltratados, especialmente em grupos de feminismo. Tá, então esse negócio de lutar pelas minorias e tal, não sei o que, não necessariamente junta várias tribos. E eu conheço casos, não de um nem de dois, de vários homens homossexuais que se mostraram bastante ofendidos com o tratamento que foi reservado a eles, no caso dos grupos do feminismo, porque diziam que eles não tinham lugar de fala, mas até onde eles me contaram, dentro da discussão, não era nada que fosse específico
de um problema das mulheres, e sim das minorias como um todo, porém, como ele usou o exemplo das mulheres, acabou dando aí esse negócio do lugar de fala. Ou seja, se for uma coisa relacionada ao preconceito contra mulheres, as mulheres só poderiam dizer o que elas acham. Se for uma coisa vinculada aos homossexuais, aí só os homossexuais estariam, né, pelo menos os homossexuais homens, né, estariam o direito de falar e etc. E as homossexuais lésbicas aí, enfim, pode falar onde quiser. Então eu já falei sobre isso naquele meu vídeo sobre politicamente correto e antimilitância, que muitas vezes o comportamento inadequado de uma pessoa militante pode gerar raiva em pessoas que estavam com boa vontade, deixam de ter boa vontade justamente porque foram maltratadas e as pessoas foram grossas desnecessariamente com eles, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse fenômeno, porque esse fenômeno gera mais força, geralmente, pro lado contrário do que pro lado que você está defendendo. Mas também não vai ser esse o caso que eu vou falar aqui. O que eu vou falar mais é sobre o que o Luba disse. Para começar, que esse lance do lugar de fala, ou o que as pessoas chamam de lugar de fala, eu sempre entendi de um outro jeito. Eu acho que não tem nada a ver com a questão da Constituição e do direito à liberdade de expressão e essas coisas assim. Então, isso independe de você concordar ou não com o conceito de lugar de fala. Você pode achar que isso é uma bobagem, mas eu acho que ele não tem a ver com leis. Eu acho que ele não tem a ver com a Constituição da liberdade de livre expressão e essas coisas assim. Eu acho que não é uma coisa assim. O que eu vi até, eu vi um diagrama, né, que o pessoal fez, um fluxograma, assim, dizendo, como estender o lugar de fala. Se aquilo que você está falando pertence a um grupo específico, você é desse grupo? Não, então fica quieto. Você não sei o quê, você quer babá, e enfim, tudo isso. Eu acho essas coisas meio desagradáveis, você exigir que uma pessoa fique quieta porque ela não pertence a determinado grupo. Eu acho desagradável isso. Não é nada que eu possa chamar de proibitivo, porque como eu já falei, não é lei. Por que eu acho que faz sentido sim esse negócio do lugar de fala, porém, não da maneira como as pessoas têm colocado. Vamos fazer um exemplo aqui que talvez fique mais visual para todo mundo. Imagina que você vai ser um repórter e você tem que cobrir a guerra na Síria. E você tem duas pessoas para entrevistar. Você tem um historiador que é especialista em Síria, o cara é um inglês, mora na Inglaterra, tem 30 anos de estudo sobre Síria, mas não está na guerra da Síria e também não é um sírio, não está sofrendo as perseguições e nem desalojamentos e etc, né, expulsões da sua terra. E você tem outra pessoa para entrevistar que é um refugiado sírio. Um refugiado sírio de Alepo, ele nunca tinha saído de Alepo antes, sabe, nem para ir para Damasco, e ele simplesmente foi desalojado das suas terras, atravessou a fronteira da Turquia lá e tomou um sacode quando chegou na Macedônia, sei lá. Então, tipo, você tem uma outra história para contar. Pelo conceito de lugar de fala, esse refugiado sírio tem lugar de fala quando você está falando sobre a guerra na Síria. Ele é um cara que sofreu a mazela da Síria, né? Ele foi lá e passou por todos os problemas e todas as agruras, né? De você ter a sua casa bombardeada, de você ter que fugir com a tua família, sua família, boa parte dela morreu, e todas essas tristezas, tá? Por outro lado, o historiador, apesar dele não estar inserido no contexto pessoal, emocional da coisa, ele tem coisas a contribuir ali, tá? Ele sabe o que ele está falando, ele tem algo para acrescentar na história. Às vezes, o que ele tem para acrescentar é até mais importante, dependendo da situação, do que o refugiado sírio. Porque como o refugiado sírio tem uma visão muito local, muito pessoal ali de Alepo, daquele lugar lá, que no exemplo que eu dei, às vezes ele não tem uma noção da política internacional que estava rolando. Às vezes esse cara que é refugiado sírio não fala inglês, não fala alemão, não fala turco, e muitas das manobras que aconteceram para gerar aquela guerra foram nesses países. Então, talvez esse cara, apesar da parte sentimental e emocional do que ele sofreu, possa contribuir de outra maneira nesse debate. Se você for tentar entender a guerra na Síria de uma maneira mais geral, talvez aquele historiador inglês, que nem árabe é e etc., saiba mais para contribuir em determinadas situações do que o sírio que está fugindo da guerra e que tem efetivamente lugar de fala. Então, a meu ver, você não pode descartar nenhum nem outro. Os dois são importantes, os dois são relevantes e os dois podem se complementar acrescentando coisas diferentes. Agora vamos chegar no lugar de fala de pontos mais delicados como machismo, racismo, enfim, homofobia e etc. O que eu entendo é que quando as pessoas estão falando sobre lugar de fala, da mesma forma que o refugiado sírio, a pessoa que sofre todo dia os efeitos dessas características da sociedade, teria melhor percepção para explicar o problema. Porque aí a gente não está falando de uma guerra,
A gente está falando de coisas que estão dentro da sociedade. Se você não é mulher, você pode até perceber certos comportamentos que os homens têm com relação a mulheres. Mas você não tem como sentir o que a mulher está sentindo quando ela é, sei lá, cantada em 90% dos lugares que ela vai, quando ela é considerada subalterna em certos lugares porque quem comanda são os homens, quando o pessoal acha que tudo que ela conseguiu foi por causa da beleza, foi porque deu para alguém, etc. Então todas essas características que a gente pode observar na nossa sociedade que costumam desabonar as mulheres são o grupo que sentem isso mais na pele. Então qualquer debate que seja feito sobre isso, é prioritário que seja feito pelas mulheres. É prioritário isso. Não tem como dizer, porque elas que estão observando o problema e elas são as vítimas do problema. Agora, a meu ver, isso quer dizer que nenhum homem pode falar sobre isso? Bom, eu sou um homem e estou falando sobre isso. Pode. E principalmente, não é nem questão de achar que pode. É inevitável que acontecerá. Tá? Os homens vão falar sobre isso. Justamente porque a liberdade de expressão é um direito constitucional, e é por isso que eu acho que o que o Luba falou não se aplica a essa história. Tá? Não é esse o ponto da discussão. O que costuma enraivecer as pessoas, né, e eu até acho que é uma raiva bastante compreensível, é quando alguém que não passa por aquilo resolve dar uma de sabido e achar que sabe mais do que os outros. E mais até do que a pessoa que está sofrendo o problema. Então, se uma pessoa que não tem nenhum estudo na área, não é que nem o historiador inglês da história da Síria, sabe, de política síria, é um mané qualquer, aleatório, que dá uma opinião qualquer, certo? Sobre o feminismo. Chega e fala, essas mulheres são tudo mimimi, falta uma pia cheia de louça para lavar. Um cara que fala uma coisa dessas vai irritar as pessoas que estão envolvidas naquilo, porque você está menosprezando e diminuindo o problema que essas pessoas passam. É justo que as pessoas fiquem putas com você. E é justo que elas sugiram, ou até deem piti, não importa, que você não deveria estar falando. E isso é que é interessante. Ao mesmo tempo que a liberdade de expressão constitucional te garante o direito de se expressar com relação a qualquer tema que você queira, independente, por mais estúpida que seja a sua opinião, essa mesma liberdade de expressão garante que as pessoas se expressem contra o fato de você ter se expressado. Não te proibindo de falar, mas falando que você é um idiota e que tinha mais é que ficar quieto. Eu não estou atacando ou ferindo a sua liberdade de expressão quando eu digo que você é um idiota e tinha mais que ficar quieto. As duas coisas não violam a liberdade de expressão. O que violaria a liberdade de expressão seria se o governo proibisse você de falar determinados assuntos. E eu até poderia concordar que limitações à liberdade de expressão aconteceriam se alguém resolve processar todo mundo que fala aquilo que ela discorda. Esse tipo de atitude eu até consideraria como sendo limitação da liberdade de expressão. Agora, você tem todo o direito de falar o que você pensa e tem todo o direito de ouvir o que não quer. Né? Tem toda aquela coisa que a minha avó já dizia. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E a liberdade de expressão, tanto você falar o que pensa, quanto você ouvir o que não quer. Tá? Então isso para mim não é uma questão de censura, sabe? Como muita gente falou, também não é uma questão constitucional, como o Luba disse. Tá? Então eu acho que essa questão do lugar de fala, ela tem mais a ver com sensibilidade. Se você nunca viveu o problema, por exemplo, eu posso ler alguma coisa e falar sobre refugiados sírios. Eu até cheguei a fazer isso aqui no meu canal em alguns momentos, baseado no que eu li. Mas isso em nenhum momento me coloca como um expert no assunto, eu não sou um cara que tem pós-doc nesse tipo de coisa, e eu poderia ser um brasileiro não árabe, não sírio e etc, com pós-doc nisso. Eu, na minha posição de leigo no assunto, eu li 3 reportagens na internet, isso não me coloca numa posição de igualdade, de relevância de depoimento de um cara que é efetivamente um refugiado sírio, de um cara que fugiu de Alepo, que fugiu de Palmira, sei lá, qualquer uma dessas cidades que foram atacadas lá na Síria. Que é a mesma coisa que acontece agora, aquelas brincadeiras que o Porta dos Fundos fez dos debates, né, entre quem manja e quem não manja, né, que é o tiozinho que opinava na internet contra o maior especialista da área no mundo. E a opinião dos dois é colocada como sendo de igual valor. Não é! Não é, entendeu? E essa é que é a grande questão. Você pode ter alguma coisa a acrescentar no debate. E é isso que eu acredito que eu tô fazendo agora. Eu acho que a gente tem como acrescentar coisas no debate. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente estiver acrescentando coisas no debate, não dar a entender que a gente manja mais do que quem tá sofrendo aquilo na pele. Isso não quer dizer que a pessoa não deveria falar o que ela pensa. Eu acho que você pode e deve falar o que você pensa. E eu acho que nenhuma pessoa que defende esse negócio de lugar de fala diz que deveria haver uma lei que proibisse homens de falar sobre feminismo, brancos de falar sobre racismo. Eu acho que o que as pessoas discutem é que existe uma diferença de relevância nas colocações. Tá? Então foi bom eu ter dado o exemplo de quem sofreu na pele uma coisa e do especialista que estuda isso na área, porque essas duas pessoas têm coisas muito relevantes a
acrescentar. É por isso que, vamos falar que eu sou isentão de novo, mas é por isso que eu falei, eu acho que o lugar de fala, ele é uma coisa que faz sentido pra mim, faz sentido esse negócio de lugar de fala, é que o termo se desgastou, porque todo mundo agora fica falando que é lugar de fala, e nem sempre é. A minha opinião, ela pode ser dada. O que eu vejo nesse lance de lugar de fala é que ela não é tão relevante, ou não deveria ser levada como tão relevante, da opinião de uma pessoa que sofre aquilo na pele, em primeiro lugar, porque essa pessoa vai ter uma vivência que é impossível eu ter. É impossível. A menos que eu posso fingir que sou gay por um tempo, socialmente, só pra ver o que acontece, ou eu posso, sei lá, eu não posso me pintar de negro, porque não vai dar pra ver, só se for aquelas maquiagens tipo Ed Murphy. Então eu acho que é importante sim você dar prioridade pras pessoas que estão vivendo essa realidade, porque é elas que estão reclamando. E são elas que são as porta-vozes daquilo que a gente deveria mudar. Por outro lado, eu acho que algumas pessoas que não pertencem aos grupos que estão vivendo essa realidade devem sim expor suas opiniões, os seus posicionamentos, especialmente quando a gente está falando de um especialista, tá? Então é mais ou menos esse caso que eu dei da Síria. Eu sei que tem alguns especialistas em política internacional que às vezes manjam mais do que a pessoa que está vivendo a situação. Às vezes, uma pessoa branca, mas que consegue enxergar as coisas por fora, em determinadas situações, pode sim ter várias coisas para acrescentar no que diz respeito ao debate sobre racismo no Brasil. Exatamente por ela não ser negra, ela acaba tendo acesso a certas opiniões ou a certas realidades, e isso pode ser transferido depois, isso pode ser colocado depois para dentro de um debate mais amplo. Então eu acho que algumas pessoas que estão fora do lugar de fala, digamos assim, podem acrescentar muita coisa. Até aquele próprio diagrama lá que eu estava falando aí, que o pessoal colocou, esse fluxograma, dizia, né, que se você tiver algo muito importante para falar, você pode falar. Eu não gostei daquele fluxograma simplesmente porque ele é muito peremptório, né? Não fale, fique quieto, cale a boca. E é esse tipo de atitude que faz com que a galera fique puta. Quando a minha mãe mandava eu ficar quieto, era aí que me dava uma vontade louca de falar. Quando a professora falava que eu tinha que calar a boca, era aí que eu queria explodir e encher aquela sala de palavras. Então eu acho que tem que existir um certo modo de abordar certos assuntos para não gerar antimilitância, que foi exatamente aquilo que eu critiquei naquele meu vídeo sobre politicamente correto. Então a conclusão que eu quero fazer nesse argumento que eu trouxe, veja bem, eu não abri a discussão totalmente aqui. Eu trouxe apenas um argumento. A questão do lugar de fala me parece lógica. Não é a mesma coisa de você falar do Holocausto como uma pessoa que leu no livro de história e você entrevistar um judeu que tem a tatuagem no braço que escapou de um campo de concentração. Então, a meu ver, o lugar de fala faz sentido nesse direcionamento de que a pessoa que está vivenciando aquilo, ela deve ter, sim, mais a acrescentar do que o tiozinho da esquina, o Zé das Couves, uma opinião dele tirada da bunda, tá? Ou tirada de meia dúzia de coisas que ele leu, que aliás é o que mais tem na internet e, enfim, eu acredito que eu incluso, mas pelo menos eu tomo cuidado de dizer que é meramente uma opinião minha, que não é tão embasada, sei lá, enfim, eu acho que eu tomo minhas precauções aqui. Infelizmente, eu sei que isso é uma coisa muito triste, mas quando a gente tá falando de grupos oprimidos na sociedade, se você não tiver parte das pessoas do grupo opressor te apoiando, fica muito difícil conseguir mudar alguma realidade. Tá? Boa parte dos abolicionistas eram brancos. Boa parte das pessoas que apoiaram o movimento feminista no começo lá do século XX eram homens. Tá? Tanto é que os direitos da mulher lá para poder votar e etc. foram votados em boa parte por homens. Se apenas os judeus repudiassem o Holocausto, provavelmente a maioria das pessoas não ia ligar. Não dá pra gente falar, por exemplo, de mobilizações indígenas aqui no Brasil sem falar dos irmãos Vilas Boas, que não eram indígenas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar sobre esse negócio de lugar de fala, para não espantar as pessoas, não expulsar as pessoas, não soar arrogante, deixar bem claro que o problema não é você se expressar. O problema é, se você vai abrir a boca para falar a opinião que você tirou da bunda, é natural que você seja execrado depois. Para você não dar uma opinião como se você estivesse explicando para aquelas pessoas que estão passando pelo problema, oh meu Deus, é assim que vocês deveriam agir. Nunca tive um câncer na vida. Mas esse pessoal aí que faz quimioterapia também são um bando de trouxa, não? Os caras não fazem exercício, os caras não sei o quê. Sabe, concorda como você é um babaca que se você fizer isso? Então, não seja um babaca. Não fique generalizando a parte pelo todo. Porque você conheceu uma feminista escrota, porque você conheceu um gay escroto, não quer dizer que todos os movimentos feministas, todos os movimentos homossexuais, ou que todas as mulheres, ou todos os homossexuais são escrotos. Não faça isso, não seja esta pessoa, tá? É mais uma questão de bom senso, do que uma questão de proibição, do que uma questão de violar o direito constitucional à fala. Pense bem quando você estiver execrando o termo lugar de fala, porque eventualmente ele faz muito sentido. Porém, tome muito cuidado quando você vai falar dessa questão do lugar de fala para não se transformar numa pessoa xiita que acha que porque a pessoa é homem, é branco, é hétero ou qualquer outra coisa, ela tem mais é que ficar quieta e não abrir a boca sobre absolutamente nada. Porque muitas vezes essas pessoas têm sim o que acrescentar no assunto. Tá bom?
Eu adoro o Luba, sério, como pessoa, eu acho o Luba uma pessoa fantástica, extraordinária. É um cara que é só amor. Não tem um A pra falar da Kéfera. A Kéfera sempre foi uma fofa comigo. E eu acho que ela merece todos os méritos do sucesso aí que ela tá tendo na vida. Então, isso daqui não é um vídeo para brigar com ninguém, não é um vídeo de treta, não é nada disso. É apenas uma colocação que eu acho que foi importante de ser feita sobre esse assunto, que eu não vi muita gente comentando. Tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e um abraço, até a próxima. Falou!